Fala galera, vamos fazer uma aula de apoio aqui, em cima de recências materiais, dimensionamento de chavetas. Bem, a chaveta ela serve para unir, eixos e rodas ou cubos, Ou seja, ela é um transmissor de potência. A potência, por exemplo, vindo de um eixo de um motor, será transmitido para uma roda ou para um cubo por meio da chaveta. A chaveta ela solicita alguns esforços, por exemplo, esmagamento da lateral dela, ou até mesmo cisalhamento do seu plano. Nós temos vários tipos de chavetas. Alguns deles são chavetas inclinadas, chavetas planas ou chavetas meia-lua, no caso aqui a Woodruff. As chavetas elas são normalizadas, Basicamente todos os itens de engenharia têm uma norma vigente e as chavetas aqui não seriam diferentes, Então chavetas planas, por exemplo, inclinadas, meia-luas, tangenciais, seja o que for, tem suas respectivas normas. Vamos dar uma olhada nessas normas? Por exemplo, aqui a chaveta plana, então ela indica qual tem que ser as dimensões padronizadas, de acordo com o quê? Com o diâmetro do eixo. Então, por exemplo, primeiro aqui, eixos de diâmetro de 10 a 12 milímetros, devemos padronizar então usar chavetas de largura B. B aqui é a largura da chaveta, de 4 milímetros. E a sua altura também. Ou seja, a seção transversal da chaveta ela é normalizada. Mas como a gente quer transmitir um respectivo torque, a nossa incógnita, então, que a gente precisa dimensionar na chaveta, então, é o seu comprimento. Dado a sua altura e largura padronizada, então a gente tem que saber então qual que é o seu comprimento, ou seja, o comprimento para a gente transmitir um respectivo torque. Aqui um exemplo de norma também da chaveta meia-lua, Aqui como se é feita a usinagem da chaveta meia-lua. Bem utilizadas também em árvores e fresas, e itens para troca rápida. Bem, vamos lá então. Qual que seria o procedimento para a gente dimensionar então o comprimento da chaveta, o comprimento L da chaveta, dado uma largura e uma altura? Bem, o torque, deixa eu falar aqui, o torque é nada mais nada menos do que uma força vezes uma distância. No caso aqui a gente tem o torque proveniente de um motor, por exemplo, e a gente quer saber então qual é a força que vai ser aplicada aqui nessa área crítica aqui da chaveta, ou seja, sobre o esmagamento da chaveta. Bem, então torque é força vezes a distância, no caso aqui a distância é o próprio raio do eixo, E isolando a força, nós temos então que o torque, a força é o torque dividido pelo raio. Raio de quem? Do eixo. E nós vamos ver aqui a tensão de cisalhamento ou esmagamento, dessa face aqui, da chaveta, que é uma área crítica. Bem, o cisalhamento é nada mais nada menos que a força dividida pela área. Bem, unindo então essa equação aqui do torque proveniente da força aqui e a área crítica, a área aqui sendo essa área de esmagamento lateral da chaveta, nós temos então a tensão desse elemento, dado um torque vindo do motor, o raio do eixo, a altura da chaveta, vezes o seu comprimento, ou seja, a área crítica. A altura da chaveta está dividida por 2 aqui, por quê? Ora a chaveta está metade dentro do eixo, ora a chaveta está outra metade dentro do cubo. E aqui está a minha incógnita, que é o comprimento da chaveta, que é esse L aqui. Bem, isolando o L, eu tenho que o comprimento então da chaveta, dado um torque vindo do motor, por exemplo, o raio do eixo, a altura da chaveta que é padronizada. Então, esse aqui é a altura da chaveta, dado o raio ou o diâmetro do eixo, eu tenho então a altura. E aqui a tensão admissível do material da chaveta. Bem, geralmente nós usamos aqui então o material da chaveta, é um SAE 1045. A tensão admissível aqui, levando efeitos de fadiga, seja o que for o critério, geralmente é usado como 150 MPa, tensão admissível então do cisalhamento do 1045. Bem, vamos ver um exemplo aqui. Imagina um acoplamento então que ele quer ligar um eixo do motor até o eixo do respectivo equipamento. E nós temos aqui então a chaveta interligando o eixo no acoplamento ou o acoplamento, por sua vez, no outro eixo.
Bem, a potência do motor elétrico é 135 kW e ele está girando a 900 RPM. Em um diâmetro do eixo de 70 mm. Usar a chaveta de 1045, como a gente viu, com a tensão admissível de 150. Então a gente quer dimensionar, então, dado essa potência, dado essa rotação, essa configuração aqui do material 1045 e o diâmetro do eixo, qual será o comprimento mínimo da chaveta. Então vamos lá. Aqui os dados de entrada: potência 135 kW em 900 RPM, diâmetro do eixo 30 mm. Então vamos procurar aqui então qual seria a altura da chaveta recomendada para esse eixo. Nós estamos trabalhando então com 70 mm. Então ele está entre 65 e 75. Então a altura da chaveta aqui recomendada é 12 mm. Então está aqui, ó, a altura da chaveta 12 mm. Então vamos lá. A potência é um torque vezes uma velocidade angular. A velocidade angular é 2π vezes n, que é a rotação do motor. A gente vai dividir por 60 para transformar a rotação aqui, que é por minuto, em segundos. Porque a potência é dada em watts, o torque é dado em newton-metros e a velocidade angular é radianos por segundo. Então, tá vendo esse segundo aqui do radianos aqui, ó, segundo? Então eu tenho que transformar esse 900 RPM em segundo. Então vamos calcular então qual é o torque proveniente do motor dado essa rotação. Então, dada aqui a potência, 135.000 watts, porque aqui está quilowatts, dividido pela frequência angular. Então vamos lá, rotação angular, né? Vamos lá, 2π 900, que vem a rotação do motor, dividido por 60, nós temos aqui então um torque dado em Nm. Sistema internacional aqui, ó, Nm, de 1432,4 Nm. Então, usando então aquela expressão que nós deduzimos aqui, ó, do comprimento mínimo da chaveta, né? Então, aplicando aqui então essa equação, nós temos o torque, acabamos de calcular pela potência, vezes 2, vezes 35, que é o raio do eixo, né? Um eixo de 70 mm vai dar um raio de 35 mm. A altura da chaveta padronizada, que é 12 mm. E 150, que é a tensão admissível do 1045. Então, resolvendo aqui essa equação, a gente tem que o comprimento mínimo da chaveta vai ser de 45,47 mm. Então a gente arredonda aqui para a chaveta de 46 mm. Ou seja, mais uma vez, na condição de contorno, potência 135 kW, rotação de 900 RPM, um diâmetro do eixo de 70 mm, a chaveta então tem que ter um comprimento mínimo de 46 mm para transferir todo o torque, ou seja, transferir toda a potência de um eixo do motor até um outro respectivo eixo, dado aquele acoplamento. Beleza, galera? Desculpa se eu estou falando rápido aí, para o vídeo não ficar longo. Outra situação bacana que a gente tem que dimensionar seria o dimensionamento de filetes de solda, né? Então, o filete de solda, imagina nessa configuração aplicando uma carga P aqui, o filete de solda também vai sofrer cisalhamento, né? Cisalhamento, então, na sua área aqui. A solda, geralmente ela é dada, solda de filete, a representação básica dela é como se fosse um triângulo. Ou seja, nós especificamos a largura do filete de solda, dado a resistência que a gente quer obter aqui. Bem, nessa configuração aqui, ó, tá vendo esse plano aqui que está meio azul, um pouco mais escuro? Esse daqui é o plano que vai sofrer o cisalhamento na solda, ou seja, um plano crítico, é a menor área de solda possível, a gente chama de garganta de solda, e o Bzinho aqui é a perna de solda. Então a área de solda que vai sofrer o cisalhamento é dada por essa faixazinha aqui azul aqui. Então a gente especifica a largura da solda, a perna da solda, e a gente tem que encaixar então a garganta da solda, que é a área mais crítica, que é essa área aqui menor que vai sofrer cisalhamento. Ou seja, essa área ela é menor que a própria perna da solda, que é esse cateto, que é essa parte aqui do triângulo. Bem, então a área de solda vai ser o seno ou cosseno de 45 graus, tá no triângulo retângulo aqui, vezes a perna da solda, e vezes o L. O L é o comprimento da solda, ou seja, o comprimento longitudinal da solda. Nesse exemplo aqui, por exemplo, nesse exercício, nós temos que o filete do tamanho do cordão de solda, aqui 8 mm, ou seja, esse lado da solda aqui, ó, vai ter 8 mm.
e um comprimento da solda de 100 milímetros. E a tensão admissível do eletrodo, do material base da solda, é 100 MPa. Então, nesse exercício aqui, quer saber qual é a máxima carga P que pode ser aplicada aqui, nesse sentido aqui, forçando um cisalhamento na solda, qual a máxima carga P que eu posso aplicar aqui, dado essa configuração. Ou seja, a perna de solda 8 milímetros e a tensão de cisalhamento máxima 100 milímetros. Então vamos lá, a área de solda mais uma vez é 0,7, que é o cosseno ao seno de 45, vezes o cordão, a perna de solda, vezes o comprimento. Então vamos lá. Bem, está aqui um esquemático aqui do cordão de solda, né? E aqui está o plano de cisalhamento. Então o plano de cisalhamento, que é a área de solda, é 0,7, B a perna, que é 8, e o comprimento, o L aqui, que é 100 milímetros. Então aqui eu vou calcular a área de solda. E a tensão admissível do eletrodo, 100 MPa. Bem, cisalhamento é a força dividido sobre a área. Então nós temos aqui, vamos isolar o P, passar a área de solda multiplicando para cá. Nós temos então que a carga que esse filete de solda aguenta vai ser a tensão admissível vezes a área de solda. A tensão admissível em MPa é 100 MPa Newton por milímetro quadrado vezes a área de solda, 0,7 da equação, que é o cosseno ao seno de 45. Filete de solda que é 8 e o comprimento que é 100. Então, resolvendo aqui essa continha aqui, a gente vai dar 56 kN. Ou seja, 56 kN é o que esse filete de solda aguenta. Mas nós temos então dois filetes de solda. Nós temos um filete de solda nesse lado e outro filete de solda desse outro lado. Bem, multiplicando por 2, então a carga admissível então, nessa configuração é 112 kN. Beleza, galera? Então, muito obrigado aí, bons estudos para todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço. Desculpa aí se eu falei rápido demais. Falou!